Eu quero fazer uma pergunta a você hoje. Como está a sua mente? É o que nós vamos ver nesse boletim da fé de hoje. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um boletim da fé e eu quero convidar você para que você entre em contato aí com seus amigos, com a sua família, com pessoas que você conhece, para vir assistir também e receber aquilo que Deus tem para compartilhar conosco nesse momento. Eu quero orar pela tua vida, orar por esse momento, porque eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento porque nós queremos receber mais do Senhor, queremos conhecer mais do Senhor, queremos, Pai, entender aquilo que está na Tua palavra, entender, Pai, qual é o plano do Senhor para a nossa vida. E por isso, Pai, nós fazemos essa pausa agora para ouvir a Tua palavra e receber do Teu Espírito. Nós te damos graça por esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero falar com você a respeito de algo que eu tenho pensado muito nesses dias, né? Eu tenho pensado sobre aquilo que eu tenho pensado, né? Nós, de fato, não conseguimos ficar sem pensar. Talvez isso aconteça quando a gente está dormindo, mas sempre a nossa mente está trabalhando, ela sempre está pensando em algo. E tem um versículo que Paulo escreveu na carta que ele escreveu aos Romanos, que eu gosto muito, que está lá no capítulo 12, no versículo 2, você pode abrir, é um versículo bastante conhecido, mas eu quero extrair algumas coisas para nós nesse momento do que está escrito aqui. Diz assim o verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, ele escrevendo, para os romanos, ele faz essa exortação e ele diz, olha, não se conformem com este século. E essa palavra, conformeis, como está escrito, é não tomar a forma do padrão de outro, ou a mente, assumir a mente ou o caráter de outra pessoa, ou podemos colocar da sociedade como um todo. Nós temos que assumir, queridos, uma forma, nós temos que nos moldar mesmo aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que Cristo manifestou enquanto esteve aqui nessa terra, enquanto Ele viveu aqui. É esse molde que eu e você, nós precisamos ter, o molde de Cristo. E é interessante porque é tão rico esse versículo, irmãos, que Paulo ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos é uma palavra grega que significa mudar de forma, transformar, transfigurar. Então ele diz, transformem-se, mude de forma como? Por meio, através da renovação da vossa mente. E essa palavra renovação, ela é a palavra também restauração, completa mudança para melhor. Então, Paulo, ele nos exorta para que a gente passe por esse processo de renovação, para que haja uma transformação e a gente assim não assuma a forma do mundo. Não é, irmãos, porque o mundo diz que eu e você precisamos nos comportar assim, precisamos nos comportar dessa forma, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, que eu e você vamos nos amoldar a isso para agradar as pessoas. A pergunta que nós precisamos fazer é, será que esse tipo de comportamento que eu e você nós estamos tendo agrada ao Senhor? É o padrão de Deus para a nossa vida como cristão aqui na terra? Ou será que a gente está querendo agradar a Deus e tentando ao mesmo tempo agradar ao mundo? Irmãos, eu lhe garanto uma coisa, muito provavelmente isso não vai ser possível. Ou nós vamos agradar a Deus, ou nós vamos agradar ao mundo. É interessante porque existe um personagem que teve um encontro com Jesus
E Jesus, entendendo que aquele homem era uma autoridade, né, religiosa e possivelmente um homem que iria compreender o que ele estava falando, ele começou a falar de coisas espirituais com esse homem. Mas esse homem ele teve dificuldade de compreender o que Jesus estava querendo dizer ali. Esse homem era Nicodemos. No capítulo 3 de João, no verso 3 e 4, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando sobre uma verdade espiritual, ele estava falando sobre a importância de nascer de novo. Mas naquele momento, Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando e ele perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, assim, ele não consegue entender, ele não consegue captar, ele não consegue entrar na dimensão daquilo que Jesus estava comunicando. E sabe, irmãos, o que é que eu entendo disso? Nós podemos ver nos nossos dias que existem pessoas no corpo de Cristo que estão recebendo tantas influências externas que quando as coisas espirituais elas são comunicadas, eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender, eles não conseguem captar pelo Espírito aquilo que está sendo comunicado. Por isso, irmãos, que eu e você precisamos passar por essa renovação da mente que Paulo fala. Nós precisamos, queridos, tirar os conceitos que nós aprendemos, né, no decorrer da nossa vida, pelo ambiente em que nós vivemos, talvez no meio da nossa família, talvez no grupo de amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim. A gente sempre vai estar recebendo influências de pessoas e a gente precisa ter muito cuidado para que essa influência não venha se tornar um limitador para a compreensão das coisas que Deus quer comunicar para nós. Jesus falava para Nicodemos de algo grandioso espiritual. E esse homem, um líder religioso, não entendeu isso. Ele não conseguiu compreender o que Jesus estava querendo falar naquele momento. E, irmãos, que eu e você, nós não sejamos como Nicodemos. Mas, sabe, a gente tem vivido na chamada era da informação, né? Muita informação tem chegado para nós e principalmente nessa época de pandemia, há aquela necessidade, né, de comunicar o que está acontecendo no mundo, muita novidade, e aí no que diz respeito à saúde, no que diz respeito às finanças, no que diz respeito à economia e por aí vai, à política, e tanta informação, um bombardeio de informação. E é interessante que Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, ele diz, né, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Então, realmente, o mundo tem muitas vozes. Então, a gente vai ouvir muitas coisas, a gente vai estar exposto a muitas coisas, mas que esse mundo de informações não venha abafar aquilo que Deus está comunicando a nós. Que não venha a interromper o fluir daquilo que Deus está liberando para as nossas vidas. E se for necessário, irmãos, a gente dá uma pausa, sabe? Dar uma pausa de deixar de receber dessas influências para receber da influência certa, para receber da informação certa, para receber daquilo que a palavra de Deus está comunicando ao nosso coração. Existe uma história lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 21, que foi um episódio da vida entre Jesus e Pedro. Pedro, ele era um homem impetuoso, né? A gente acompanhar a história dele é bem interessante, porque ele tinha esse jeito sanguíneo de ser, mas ele sempre tinha uma resposta, né? Sempre tinha algo para falar a respeito das coisas que Jesus falava. E é interessante que Jesus ali com os seus discípulos, ele começa a comunicar algumas coisas, ele começa a ensinar algumas coisas, e ele começa a falar das coisas que vão agora finalmente começar a acontecer, né, do seu plano maior, do seu propósito maior aqui na terra. E no verso 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. No verso 23 diz assim: mas Jesus,
Voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então a gente vê aqui nessa história, queridos, que Jesus, ele estava comunicando o que iria acontecer e a necessidade dele ir para Jerusalém. Mas Pedro, ouvindo aquelas coisas, e é interessante porque me parece que ele não consegue interpretar claramente o que Jesus estava dizendo. Jesus disse: olha, eu vou lá sofrer na mão daqueles homens, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, tá tudo bem. Esse é o plano, foi para isso que eu vi. Mas parece que Pedro não conseguiu ouvir a parte final da história. Ele só conseguiu colocar o foco no sofrimento. E sabe, irmãos, por causa da falta de renovação da mente, ou seja, pela falta do conhecimento daquilo que a Bíblia diz, da vontade de Deus, do caráter de Deus, pessoas têm interpretado erroneamente aquilo que Deus tem comunicado, têm distorcido aquilo que Deus tem falado para o seu povo nesse tempo, nessa geração. E a gente vê tantas coisas erradas, a gente vê tanta loucura aí fora. E sabe, irmãos, vamos ficar com integralmente aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos ensina e o que Deus tem falado para nós nesse tempo. Aqui, Jesus, então, rapidamente discernindo que aquilo ali era uma semente que poderia entrar no coração dele, ele diz: arreda daqui, Satanás. Sabe, irmãos, aqui a gente pode entender claramente que Jesus não estava dizendo que Pedro estava endemoniado, mas ele estava debaixo da influência errada. Ele estava olhando para as coisas de uma forma natural. Jesus está falando de algo espiritual e glorioso. E é por causa do que ele passou que eu e você, nós estamos aqui. Nós recebemos a vida eterna, nós hoje somos salvos. Mas Pedro, por estar debaixo da influência errada, parecia que ele queria barrar isso porque não conseguia compreender algo maior que estava para acontecer. Irmãos, que haja clareza para mim e para você sobre as coisas de Deus. Não deixa, irmãos, não deixa mesmo que informações se levantem no seu coração de uma tal forma que isso venha embotar o seu entendimento, que isso venha atrapalhar os seus pensamentos, ao ponto de colocar você em uma zona de medo, ao ponto de colocar você em uma zona de ansiedade, ao colocar você em uma zona de depressão, ao colocar você em uma zona de desesperança, de achar que não há mais esperança para o seu futuro. Não, confia no Senhor, confia no que está escrito. Sabe, eu gosto sempre de trazer à minha memória o que está lá no Salmos 23, verso 1. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Quando você ouvir falar de crise na economia, lembra dessa palavra. Com crise ou sem crise, irmãos, essa palavra, ela permanece a mesma. Ela não muda, ela é a verdade. E eu e você precisamos nos segurar nela. Não importa se na nossa conta tem dinheiro, se na nossa conta não tem dinheiro, se a gente conseguiu pagar as contas esse mês, se a gente não conseguiu, o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, suprimento vai chegar, Deus vai enviar. Aline, como vai ser isso? Irmãos, eu não sei, eu só sei que Deus, Ele fará. A forma que Ele vai fazer, deixa com Ele, irmãos. Ele sabe como te alcançar. Sabe, eu estava lendo esses dias aquela passagem lá em Atos capítulo 9, falando a respeito de Paulo, quando Deus fala com Ananias. Paulo havia acabado de se converter, estava na casa de um homem, lá jejuando e orando, porque estava tentando entender tudo o que estava acontecendo naquele momento. Afinal de contas, até então ele era um perseguidor da igreja. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus fala com o discípulo Ananias e diz: olha, vá na rua direita, na casa de fulano, está lá um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Olha que interessante. Deus sabe o endereço, Deus sabe a casa, Deus sabe até o apelido. Eu acho isso muito interessante, irmãos, porque ele diz Saulo, apelidado de Tarso.
Então Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe quem é você. Deus sabe como te alcançar. Deus sabe como chegar com o suprimento até a tua vida. Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Ele se manifestar. Se exponha a essa mudança de mentalidade. Se exponha a essa transformação. Para de pensar como o mundo pensa. Ah, meu Deus do céu, as coisas é assim mesmo. Ah, vai ter falta. Ah, vai ter doença. Ah, vai ter morte. Não, irmãos, vamos pensar como a palavra de Deus, ela nos promete, nos diz que nós devemos pensar. É assim que nós devemos nos garantir. E para encerrar, eu quero ler com você algo que está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19. Porque uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas são resultados daquilo que a gente tem pensado. Aqui em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz assim: Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. E então ele diz: escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e a vossa descendência. Então nós vemos aqui que as nossas escolhas, elas são reflexo das nossas crenças, e as nossas crenças são reflexo daquilo que nós temos pensado. Então decida de uma vez por todas passar por esse processo de transformação de mente, como Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida, para a tua família e para todo o teu futuro. Creia nisso. Crê no que está escrito na palavra, se exponha à palavra, coloque ela para dentro do teu coração e você vai ver os resultados dessa palavra na tua vida. Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.